leitores dos livros publicados pela editora Francisca Spinelli. Eu me chamo Emanuel Burque dos Santos, sou autor do livro Consciência Imortal, publicado então pela editora Francisca Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e venho até aqui para conversarmos um pouco sobre essa obra. Muito bem, ela trata-se de uma comunicação entre o que se vê dentro da doutrina espírita com a academia e vice-versa. Nós sabemos que a doutrina espírita é sustentada por um tripé, que consiste na ciência experimental, de onde surgiu a doutrina a partir da observação, da comunicação com a consciência ou o espírito desencarnado, da parte filosófica, que decorreu dessa, e da parte moral ou religiosa, que se estendeu a partir então das concepções filosóficas. Pois esse livro, então, eu uso uma linguagem própria da ciência acadêmica, ortodoxa, entanto que o subtítulo, né, eu digo que está o livro, né, eu digo que é evidência da sobrevivência da consciência a partir de um modelo pós-materialista na compreensão das relações mente-cérebro. Nós poderíamos traduzir para uma outra linguagem, dizendo que é evidência da sobrevivência da alma a partir então do modelo espiritualista ou espiritista, né, que é um tipo particular de espiritualismo, que tem uma codificação toda própria, na compreensão então das interações entre a mente e o corpo. Nós sabemos então que esse diálogo entre a Academia de Ciências e a Espiritualidade, ele sempre ocorreu de certa forma, né? Mas também não é novidade que essas visões de mundo algumas vezes entraram em confronto, mas muitas vezes por uma falta de conhecimento das bases filosóficas e metafísicas por detrás, então, dos sistemas de crenças. Nós sabemos que o materialismo não passa de um sistema de crenças, e como tal é legítimo, assim como o sistema de crenças oposto, né? O mesmo monismo de substância idealista, em que acredita que a consciência, segundo esse paradigma, então, é que cria toda a realidade. Diferente do modelo materialista, que tenta reduzir tudo, também chamado reducionismo materialista ou fisicalismo, às suas partes menores, a matéria, né? Sem definir muito bem o que seja matéria, né? Pensando apenas na sua natureza corpuscular e não na sua natureza dual, ondulatória e corpuscular, né? E tenta explicar a realidade a partir disso. É importante saber, e isso eu abordo no livro, que não há qualquer evidência que demonstre que o materialismo é uma realidade. Existe um sistema de crenças que acredita que a ciência só pode ser materialista, mas como eu acabei de dizer, isso é um sistema de crença, e que se compõe inclusive de uma ideologia, que é o chamado cientificismo materialismo e o materialismo promissório, termo cunhado por Karl Popper e John Eccles, para descrever o seguinte, então, que o cientificismo, né, ele é o sistema de crença que acredita que tudo pode ser materialista, pode ser reduzido à matéria para explicar a realidade última. E o materialismo promissório diz que tudo aquilo que não pode ser explicado ainda pelo materialismo ou será mais adiante, como se fosse uma nota promissória emitida por esse sistema de crenças, com a promessa de ser paga no futuro a partir que novas evidências tenham surgido. Pois bem, mas isso não é fato demonstrado, isso é apenas uma especulação no terreno das hipóteses, tudo bem, não é? Então a relação mente-cérebro vista através desse prisma é apenas uma das visões que podem contemplar essas relações. Segundo o modelo fisicalista, o reducionismo materialista, a mente ela é uma ilusão, é um epifenômeno então das redes neurais, uma secreção do cérebro produtor. Então, uma vez que o cérebro físico esteja destruído, a mente não é mais possível, nem todos os fenômenos ligados ao mundo mental. Por isso é que, segundo essa visão de mundo, o espiritismo estaria classificado como pseudociência, pois não poderia se investigar aquilo que não está na natureza. Uma vez que o cérebro, segundo esse raciocínio, esteja destruído, não há mais a secreção mental, não há mais o fenômeno então das redes neurais. Não havendo isso, qualquer fenômeno que ultrapasse a isso não estaria na natureza, ele pertenceria ao sobrenatural. Como a ciência trata do estudo do mundo natural, e isso não estando na natureza, não pode ser científico. Mas aí é que está, se partiu do ponto de vista já assumindo que isso explica a realidade.
sem considerar que existem outros modelos da mente que são inclusive mais robustos, porque explicam fenômenos que não encontram explicação dentro do modelo materialista. Por exemplo, o cérebro, ao invés de produtor, pode ser um transmissor, como um aparelho de radiotransmissão, um aparelho de televisão, em que capta a consciência e a transmite. Não só capta, mas também como filtra e também acaba inibindo ou diminuindo as funções da consciência, diferentemente do que ocorre nos estados expandidos da mesma. Por exemplo, na meditação, na experiência de quase morte, na experiência medianímica, nas crianças que lembram de vidas passadas, etc. Esses fenômenos encontram, então, abrigo, quando a gente consegue estender esse modelo de mente além das fronteiras do cérebro, ou fora do modelo cérebro-cêntrico. Este assunto eu abordo em profundidade neste livro que nós estamos comentando agora. Além disso, nós tratamos de aspectos sobre o que é vida e morte, do ponto de vista biológico e espiritual. Do ponto de vista biológico, vida e morte coexistem. Por quê? Porque qual é o contrário, da morte? Muitos diriam vida, mas não é vida. O contrário da morte é o nascimento, que é um evento. A vida vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento, à morte, e assim sucessivamente. A vida é um movimento constante. E isso se dá a todo instante. Nas nossas células, por exemplo, que são constantemente renovadas. Nós trocamos todo o nosso corpo, trocamos todas as moléculas que constituem. E essas moléculas são a mesma, porque no mundo material nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Significa o quê? Que um átomo de oxigênio que esteja ligado a uma molécula de hemoglobina minha e que fica em torno de 120 dias dentro de uma hemácia, que é o tempo de duração então, do eritrócito, esse oxigênio ele já existiu no outro tempo e em outras regiões, porque é a mesma matéria e está sendo compartilhado. E o que define a unidade, então? Mesmo após a morte do organismo como um todo, ainda se observa crescimento ou atividade celular. Então, quando se exuma um cadáver, por exemplo, pode-se observar o crescimento de fâneros, então, das unhas, dos pelos, dos cabelos, e isso é encontrado na exumação, muitas vezes. Também nos órgãos a serem transplantados, a gente sabe que aquelas células permanecem viáveis, ou em células cultivadas em laboratório, em laboratório de cultura de células, por exemplo, essas células podem permanecer viáveis, ou na criopreservação dos gametas, para os procedimentos então de fertilização assistida, mesmo depois do doador ter falecido, essas células do doador ainda permanecem em vida. Então a vida celular é diferente da vida do organismo. E mesmo a vida do organismo, como um todo, o conceito de morte foi se modificando ao longo do tempo. Antes se acreditava que com a parada cardiocirculatória, o organismo deixaria de viver. Com o advento das manobras de reanimação, com o desfibrilador, com as drogas vasoativas e com suporte avançado de vida, se consegue restaurar muitas vezes a função cardíaca. Então o conceito de morte passou a ser o da desagregação então do sistema integrador e regulador de tudo, que é o sistema nervoso central. Principalmente, levando em consideração que a gente tem que determinar bem que não é a morte do cérebro, mas do encéfalo, notadamente do tronco encefálico, porque o tronco encefálico é que é responsável então pela coordenação e pelo comando de todas as funções viscerais. Uma vez que ele esteja desagregado, então, não havendo mais função do tronco, as células continuam vivas ainda, mas cada sistema funciona por si, sem qualquer organização que caracterize, então, hierárquica, que caracterize o organismo como um todo. Então a gente vê que a vida biológica é diferente da vida espiritual, porque a gente pode considerar o seguinte, a vida, como eu disse, é um processo eterno, o eterno instante presente, mas que é composto por fases nesse ciclo. Entre essas fases, notadamente o nascimento, a morte, nascimento, nascimento e morte. Então, para a vida biológica, tem um período de nascimento e morte. E com a morte do organismo, a vida espiritual até o renascimento no processo conhecido como reencarnação, que é um dos 5 postulados da doutrina espírita, que leva em consideração a existência do Criador, a existência, então, da consciência cósmica, que é a consciência criadora de tudo e criativa, que é Deus, da sobrevivência da alma, portanto, pois não é dependente do cérebro,
mas como algo independente do cérebro. Aí nós podemos analisar através de diferentes aspectos essa questão, né, considerando então uma doutrina monista, né, dizendo que o que existe na verdade é o mundo espiritual e o mundo físico não passa então de uma criação mental, no monismo idealista, ou no dualismo, né, aristotélico e cartesiano, depois, em que considera as duas substâncias, então a substância espiritual e a substância material, né, mas de qualquer maneira não se enquadra num monismo materialista, né, em que diz que só existe a matéria, e uma vez desagregada a matéria, não existe mais a mente. Então, voltando aos postulados, então, a existência de Deus, a imortalidade, então, da alma, né, da mente, né, a comunicabilidade entre a mente desencarnada, a consciência desencarnada, ou o espírito, né, então, que através da mediunidade, né, da comunicação, então, da consciência fora do corpo físico, da pluralidade das existências, ou seja, a capacidade, então, desse espírito retornar ao cérebro físico, né, a um outro cérebro físico, a partir de uma nova existência biológica e da pluralidade dos mundos habitados. Muito bem, então esses 5 princípios aí a gente só consegue admitir a partir, né, da sobrevivência da alma num modelo que não seja um modelo materialista. Nesse livro eu trato então dessas questões relacionadas à vida e à morte e aos estados alterados de consciência, entre eles a experiência de quase-morte. Quais são as evidências científicas então que trazem onde o cérebro e a mente estão dissociados, quando o coração está em parada, quando não há circulação para o tronco cerebral, nem atividade elétrica de tronco cerebral, nem tampouco cortical, muito menos ainda, e que ainda assim há pensamento estruturado, né, e registro de memória. Se o registro de memória é dependente apenas das conexões cerebrais, não havendo atividade cerebral, não poderia haver registro de memória, né? Mas se a memória é extracerebral e que precisa, obviamente, para os mecanismos de download e upload de informação das estruturas hipocampais, parahipocampais e límbicas, né? Muito bem, isso é para que possa rodar nesse hardware aí, no encéfalo, a consciência, né? Que é a programação que roda lá, né? Mas que a programação está fora de lá, né? Assim como outras teorias, como a do campo morfogenético, que equivale ao perispírito, na doutrina espírita, né? E que a gente sabe que isso, assim como o princípio vital, está presente em várias concepções filosófico-religiosas, né? Então, o princípio vital, que a gente fala, né? Que ele está presente entre os hindus, por exemplo, com o conceito de prana, ou entre os chineses, com o conceito de chi, ou entre os japoneses com ki, ou entre os egípcios como ra, né? E assim sucessivamente. Pois bem, então esse que seria o princípio que dá vitalidade para os corpos orgânicos, né? E o perispírito, o corpo morfogenético, não é isso. O corpo morfogenético é o corpo espiritual. O que é o corpo morfogenético, então? É aquele que organiza, então, como se fosse o blueprint na planta, em que a divisão celular. E uma das hipóteses é que ele atue através do genoma, né? Porque a gente sabe que o genoma humano, ao contrário do que se pensava, que teria em torno de 120 mil genes, tem na verdade apenas 23 mil, que é o que revelou o projeto Genoma Humano. Ou seja, são muito menos estruturas relacionadas então do que se imaginava. E ainda mais, 95% então desse DNA ele é formado por introns, que não determinam a codificação de nenhuma proteína, né? Apenas 5% são formados por exons. Esses introns poderiam atuar, por exemplo, como os leitores, como se fossem leitores de QR Code ou código de barra da informação morfogenética, que é em campo físico, né? Lembrando que a mente ela não está necessariamente dentro do espaço-tempo, né? Cujo o limitador é a velocidade da luz, por exemplo. A mente, então, assim como, por isso que ela está relacionada, segundo a interpretação de von Neumann, dentro dos postulados então da matéria subatômica, mais relacionada a algo não local e atemporal. Então, por isso que não há um limitador espaço-temporal para a mente. As mentes podem estar entrelaçadas, portanto, estão numa única mente, a consciência criadora do eu profundo, e ao mesmo tempo não há limitação para o pensamento. Não há distância que ele não possa percorrer, porque não
está ligado ao espaço-tempo, ele é não local. Ou seja, o pensamento instantaneamente ele pode estar em qualquer parte, em qualquer tempo. Diferente, então, dos processos cerebrais que são limitados pelo espaço-tempo, cujo limitador é a velocidade da luz. Além do mais, o cérebro físico ele faz com que nós não consigamos perceber a realidade como ela é, sendo a verdadeira caverna de Platão. Segundo o mito da caverna, nós só conseguimos perceber aquilo que é a sombra da realidade, não a realidade como ela é em si. Segundo Immanuel Kant, em Crítica à Razão Pura, ele fala que a realidade como ela se apresenta não é como ela é de fato, porque ela depende o quê? Dos nossos filtros sensoriais, que são extremamente limitados e que faz com que a gente viva dentro da caverna cerebral enquanto encarnados. Por que isso se dá? Que no momento que a gente consegue ter uma experiência alterada de consciência e consegue perceber além dessa caverna, nós percebemos que aquilo que nós considerávamos como realidade, na verdade, era uma sombra da realidade. Porque a realidade que a gente percebe ela é determinada por aquilo que a gente chama de objetividade, como isso não existe, na verdade, que existe intersubjetividade, porque toda percepção ela é em primeira pessoa, né? E, além disso, a gente deve considerar que os nossos sentidos são extremamente rudimentares, né? Então, dentro da escola epistemológica do empirismo, por exemplo, que depende da experimentação, a gente tem que levar isso em consideração, diferente do racionalismo, que a razão não tem limite, né, para o raciocínio, mas o sentido sim. O comprimento, eu só consigo perceber, por exemplo, o comprimento de onda da luz visível, né, então entre 300 e 800 nanômetros. Eu não consigo enxergar radiofrequência, não consigo enxergar micro-ondas, eu não consigo enxergar radiação cósmica, não consigo perceber a radiação ionizante, não consigo perceber nada que escape, então, ao espectro da luz visível. Nem mesmo infravermelho ou ultravioleta eu consigo enxergar. Não consigo enxergar raio-x, não consigo enxergar nada disso, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, a audição também é limitada. Eu não consigo ouvir infrassons nem ultrassons, né? Justamente pela limitação dos meus sentidos. E eu construo a minha pseudo-realidade a partir disso. É o que os hindus chamam da cortina de Maia, né? Então, quando a gente consegue mergulhar além disso, a gente percebe que o grande criador, o grande sonhador, desse eu profundo, ele é independente desses sentidos, que na verdade a gente não percebe esse mundo invisível ao nosso redor. Não enxergo micro-organismos, não enxergo micro-organismos a grandes distâncias, não enxergo também. Eu estou cercado pelo invisível. E o meu cérebro é que decodifica aquilo que eu devo considerar como sólido, aquilo que eu considero como o vermelho, o azul, o qualia, que é a percepção subjetiva da consciência. Até mesmo o espaço-tempo, ele depende da consciência. Por exemplo, se eu faço uma anestesia geral em alguém e levo essa pessoa em anestesia geral, ou seja, sem a consciência, para Tóquio, por exemplo, estou no Brasil, Porto Alegre, faço uma viagem internacional, vou até Tóquio. E eu desperto essa pessoa da anestesia geral lá em Tóquio. Para ela foi um fechar e abrir de olhos, é só um piscar de olhos. Para ela, ela viajou no espaço-tempo. Se eu faço um outro experimento teórico, por exemplo, levo alguém para um horizonte de eventos, que é onde eu não consigo enxergar além com telescópios, que a gente possui hoje em dia, né, que são os buracos negros. Lá a força gravitacional é tão grande que o espaço-tempo, a malha do espaço-tempo, ela é torcida, segundo, então, a teoria da relatividade apresentada por Albert Einstein. Nessas regiões do espaço-tempo, então, a passagem do tempo é diferente da passagem do tempo na Terra, por exemplo. Então, dependendo do buraco negro, 7 anos lá aliás, 1 hora lá pode valer 7 anos aqui. Então, se eu passar 3 horas nessa região do espaço-tempo, vão ter passado 21 anos aqui. 13, 7, 21. Então, uma pessoa que esteja lá vão ter passado 3 horas, enquanto que as que estão aqui vão ter passado 21 anos. Porque a percepção do tempo, ela depende, então, do espaço-tempo do cérebro, enquanto que o espírito ou a mente, não, ela é atemporal. Ela não depende dessas relações espaço-temporais. E isso tudo, além de tudo, depois eu ainda vou para as consequências então, da física, as consequências mesmo morais, voltando para a filosofia. Pois bem, se você ficou curioso a respeito desse livro, de tudo que ele pode trazer em termos de informação, e se ficou curioso em relação qual a relação que existe entre os fundamentos da matéria, os fundamentos da filosofia, né, com as questões espiritistas, ou como o cérebro e a mente se relacionam, então procurem ler esse livro.
Eu agradeço muito a oportunidade de estarmos juntos aqui. Espero que tenha estimulado vocês a essa leitura. Até mais.